Amém, queridos? A paz de Cristo a todos vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Hoje é um culto diferente, mas não deixa de ser culto, amém? Hoje nós estamos aqui reunidos com um seminário. Algo que nós precisamos aprender é sobre os princípios do reino de Deus. Algumas pessoas ainda não conseguiram entender que o fato de você ser salvo não significa que você vai tomar posse de tudo que o reino tem para te dar. Por isso muitas pessoas levam uma vida clamando para que Jesus venha logo, porque a vida dela é enfado, é canseira, é sofrimento, e ela é uma pessoa que serve ao Senhor, que é temente a Deus, mas que as coisas não estão fluindo na vida dela. Isso acontece porque ela não entendeu sobre os princípios, e ela acredita que o reino de Deus é algo futuro, é algo que vai acontecer quando Jesus vem e arrebatar a sua igreja. E eu estou aqui para te dizer que isso não é verdade. Eu te dizer que o reino de Deus está aqui agora, e ele pode fluir na sua vida, se manifestar na sua vida ao partir do momento que você aprende sobre os princípios do reino. E hoje então nós estamos num seminário bíblico que o tema é finanças, algo que as pessoas, ainda que tentam dizer que não deve se falar, né, sobre finanças na igreja. Para muitos é uma grande polêmica falar de finanças na igreja, mas você precisa entender que a Bíblia, ela vai falar sobre Deus, e a segunda coisa que ela mais vai falar é sobre finanças. E é por isso que nós precisamos aprender sobre os princípios das finanças do reino. Então eu tenho certeza que você veio aqui para isso, exatamente isso, para aprender o que a Bíblia fala sobre as finanças. Eu tenho certeza que vai ser um destravar na nossa vida hoje aqui, em nome de Jesus. Então, para você que já está aqui comigo aqui na igreja, você já está com o seu caderno, sua caneta. Você que está me acompanhando aí, pegue sua caneta, pegue o seu caderno, porque nós vamos aprender sobre a palavra do Senhor. É algo que eu quero que você entenda hoje. O tema da aula de hoje é algo muito interessante: como destravar suas finanças. Nós estamos ouvindo, irmão, e a gente vê isso na Bíblia, que Deus, ele é o dono do ouro e da prata, sim? Sim ou não? Isso. Mas qual é o motivo? Se Deus, ele é o dono do ouro e da prata, e isso está na Bíblia, qual seria o motivo de Deus entregar isso na mão do ser humano? Por qual motivo? Então você vai aprender algo aqui muito importante, que vai destravar você em nome de Jesus, amém? Então vamos para o estudo de hoje. Quantos realmente querem aprender da palavra do Senhor? Louvado seja Deus, tá? E você que está me acompanhando por essa transmissão, eu quero que você deixe aí nos comentários, se você tiver dúvida, pergunta, porque eu vou estar respondendo. Todas as perguntas nós vamos anotar aqui. Eu vou pedir para que alguém acompanhe, tá? Alguém acompanhe essa live aí, vai anotando se tiver pergunta, para que depois a gente faça outra transmissão só para responder perguntas. E se você que está aqui presente também tiver pergunta, pode perguntar, anota aí, passe, e depois nós vamos fazer uma transmissão só respondendo as suas perguntas, amém? Louvado seja Deus. Então escute só, algo que eu quero que você entenda aqui já no começo dessa aula, que para Deus te entregar finanças, você precisa entender algo muito importante. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra prosperidade é algo que aparenta ser muito importante, e é importante. Porém, se não for carregado
de um princípio, para Deus ela não faz sentido nenhum. Então escute o que eu vou te dizer. É mais importante, o mais importante do que a prosperidade, ou seja, mais importante do que você prosperar, é você ter um propósito. Ou seja, o propósito é mais importante do que a prosperidade. E aqui que eu já quero que você entenda isso. Se você não tem um propósito, você não tem necessidade de prosperar. E aí você deve estar se perguntando assim: pastor, o que então é prosperidade? E eu vou te responder para você entender por que o propósito é mais importante do que a prosperidade. E é aqui que muitas pessoas estão se iludindo. Quando você entra na internet, quantas vezes passa ali mensagens, anúncios dizendo para você prosperar? 7 passos para você prosperar, 7 passos para você ter uma vida financeira estável, faz esse curso, faz aquilo, eu vou te ensinar a destravar tal área. É ou não é? Na internet o que mais tem é falando sobre isso, sobre como você prosperar. Só que biblicamente falando, a Bíblia vai dizer, Deus vai dizer para nós, que se não tem um propósito, não tem por que você prosperar. Então escute isso aqui: o propósito sempre vai ser mais importante do que você prosperar. E é por isso que tem muitas pessoas que não conseguem entender. Ele até é bom em orar, ele ora muito, ele busca muito, porém o nível de busca dele não é equivalente ao resultado que ele espera. Ele busca Deus, entra com a provisão, Deus destrava aqui, destrava ali, não acontece. Você conhece pessoas assim? Que tem orado para Deus abrir portas e as portas não estão se abrindo? Sabe o que isso quer dizer? É que ele ainda não encontrou o propósito. Por isso não tem motivo de Deus prosperar a vida dele. Você precisa então ter um propósito para que Deus prospere a sua vida. E aqui eu quero que você marque essa frase, porque ela é muito importante. Prosperidade é Deus prover o propósito do que Ele te deu. Isso é prosperidade. Então, diferente do que talvez você já ouviu por aí falar, para Deus prosperidade é quando Ele vai prover aquilo que Ele te deu. Te deu o que, pastor? O propósito. Então, se Deus te deu o propósito, Ele vai prosperar a sua vida para que o propósito aconteça. Está fazendo sentido para você? E é aqui que eu quero que você comece a aprender sobre isso. Então abra comigo lá em Lucas, capítulo 12. Eu quero que você pegue muito isso. Por quê, pastor? Porque ter riqueza e não ter propósito para Deus não faz sentido. Você pode até ter riqueza, você pode até ter dinheiro, mas ter dinheiro não significa ter um propósito. E só ter dinheiro não faz sentido a sua vida. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Lucas capítulo 12. Glória a Jesus. Lucas capítulo 12 e o verso 16 até o 21. Eu vou ler aqui para que o pessoal da transmissão possa ouvir também com mais clareza. Olha só, achei. Está dizendo assim, ó, preste muita atenção nisso aqui. Lucas 12, do 16 ao 21. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele razoava consigo mesmo, dizendo: que farei?
não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tendes em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhes dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Presta atenção que Jesus ele traz uma parábola para explicar. Você só juntar dinheiro para juntar para si mesmo não é um propósito. Para Deus não faz sentido. Então escute o que eu vou lhe dizer. Qualquer pessoa pode ser rico? Sim. Precisa do sobrenatural mover para ser rico? Não. Você tem uma estratégia, você tem um plano, você executa e vai vir um resultado. Por quê, pastor? Porque é bíblico. Lembra da história de Noé? Lá em Gênesis capítulo 9, o verso 1, Deus está recomeçando a humanidade através da família de Noé. E preste atenção que isso aqui é interessante. Nesse período, a Bíblia vai dizer que por Adão ter pecado, o espírito de Adão morreu e agora Adão não pode mais sujeitar a terra e nem dominar a terra, né? Por isso então o plano de Deus sobre a terra está perdido. O plano de Deus sobre a terra é o reino de Deus, e ele está perdido por conta de Adão. Então o homem agora natural, porque ele não tem mais o espírito, ele só tem somente 3 bênçãos, e as bênçãos são frutificar, multiplicar e encher. Essas bênçãos não precisa ser sobrenatural para acontecer. Qual que é o problema aí? Você pode frutificar? Sim. Você pode multiplicar? Sim. Você pode encher? Sim. Você pode manter isso estável? Só se tiver um propósito. Você pode manter isso constante na sua vida? Só se tiver um propósito. É aqui que você precisa entender. Você já teve momentos bons na sua vida e depois decaiu? Você já teve momentos que conheceu pessoas que disseram: nossa, eu tive uma fase da minha vida que eu estava indo muito bem, e hoje eu estou passando muitas dificuldades. Por quê? Porque ele não tem um propósito. E Deus está deixando muito claro através dessa passagem que Jesus usa uma parábola. Ele está dizendo: um homem que só está focado em juntar dinheiro, de nada faz sentido o seu dinheiro, se não for para servir um propósito de Deus. Aqui vai ficar mais forte ainda. Por quê, pastor? Porque propósito não é algo que você inventa. Propósito é algo que Deus dá para você. Eu não ia falar isso aqui não, mas vou falar. Escute só, presta atenção. Propósito não é algo que vem do nada, é algo que vem da parte de Deus. Tem muita gente que está criando o seu próprio propósito, por isso não está prosperando. Tem muitos pastores que não receberam o propósito de Deus, criaram o seu próprio propósito, inventaram o seu próprio propósito, por isso não está prosperando. Você conhece pessoas assim? Que ele inventou o propósito, que ele criou o próprio propósito, mas ele não tem prosperidade. E é aqui que eu preciso que você entenda. Propósito não é algo que você inventa. Propósito é algo que Deus entrega para você. Como eu sei então, pastor, o que é propósito? Presta atenção. Tudo isso você entender sobre finanças, amém? E tem muita coisa que a gente vai desvendar ainda. Você quer saber se você tem propósito? Então acompanha comigo aqui. Mateus capítulo 1, o verso 20
até o 24. Deixa eu te falar algo importante. Para você ter um propósito, você precisa de uma visão. Se você não tem uma visão, você não tem um propósito. E olha como é importante isso aqui. Mateus capítulo 1, e o verso 20 até o 24. Olha isso aqui. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha que coisa interessante, irmão. Isso aqui é uma visão. Vamos continuar. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Escute, propósito não é algo que você inventa. Propósito é algo que Deus te dá através de uma visão. Então olha só, presta atenção no que eu estou lhe dizendo. José e Maria eram pessoas simples, de família simples, que habitavam em uma cidade que não era tão relevante na época. Financeiramente, eles não tinham recurso para viver o que Deus tinha para eles viver. Só que Deus entregou uma visão. Então escute isso aqui. Qual é a visão? De que vai chegar Jesus na terra através do ventre de Maria. E para ele não ter medo. Escute o que eu vou lhe dizer. Todo propósito que é de Deus para o homem não cabe na mente dele e não cabe no seu bolso. Aqui você vai saber se é propósito de Deus. Então tudo aquilo que você faz segundo os seus recursos não é propósito de Deus. É um propósito seu. É uma vontade sua. Amém? Porque quando é propósito de Deus, a visão vem dele. E quando vem a visão, você se assusta. Por quê? Porque não cabe na sua mente e você fica se perguntando: como vai ser isso? Como é esse negócio? E quando você olha para a sua condição financeira, você diz: como eu vou conseguir fazer isso se eu não tenho tanto recurso assim? O propósito de Deus não é algo que a gente vê. Por isso que tem muita igreja que está fechando hoje em dia, porque Deus nunca mandou abrir. Por isso tem muitos pastores hoje em dia frustrados, e ele não consegue entender, porque nem todos os pastores Deus chamou para abrir igreja. Pastor é para quê? É para cuidar de pessoas, não é para abrir igreja. Então nem todos os pastores foram chamados para abrir igreja. Por isso você precisa entender algo muito importante da parte de Deus. Tem pessoas que Deus vai chamar para abrir uma empresa, porque a visão que Deus está entregando para essa pessoa é para que ele seja um dos maiores patrocinadores e investidores do propósito dele aqui na terra. É aqui que você começa a entender sobre a questão de propósito. E aqui você já começa a entender por qual motivo Deus vai te abençoar financeiramente.
Se você não tem um propósito, se você não tem uma visão, não tem por que Deus te abençoar financeiramente. Ele só vai abençoar, Ele só vai investir no propósito que Ele colocou para você gerar. Faz sentido ou não? Todo o propósito que Deus colocou dentro de um homem, de uma mulher de Deus, Ele vai dar recurso. E aí você precisa entender agora. Quando é propósito de Deus, tem uma visão. Outra coisa que precisa ter para ser propósito de Deus, uma provisão. E é aqui que você precisa pegar. Então, ainda em Mateus capítulo 1, olha o que vai dizer aqui. Algo muito interessante, você precisa pegar isso aqui. Mateus capítulo 1, verso 18, olha só. Não, pera aí que não é isso não. É o 2. Mateus 2, o verso 1. Olha só, você entender. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Presta atenção nisso aqui, irmão. Para um rei se perturbar e toda Jerusalém ficar gerando expectativa, o que seria aquilo? Pense comigo, esses magos eram poucos ou muitos? Para fazer esse alvoroço todo ao ponto de chamar a atenção do rei, ao ponto do rei ficar perturbado. É um rei, imagine nos dias de hoje um presidente preocupado, porque tem uns magos chegando na cidade, chegando no país, querendo saber aonde está o rei dos judeus. Preste atenção, escute isso. E congregados todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecerá, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai-o, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto do Oriente ia diante deles, até que chegando se desvesse sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijavam-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros. Aí está no plural. Então não era um tesouro, era os. Tinha muito, irmão. Escute isso. Então, 2 pontos você tem que entender. Um rei está perturbado. Um rei, aquilo chamou a atenção do rei, e está dizendo aqui que são tesouros. Então não é pouca coisa. É algo que eu quero que você entenda. Ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Todas as vezes que Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele vai dar uma visão, e Ele vai prover.
aquele propósito que Ele entregou. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Deus só irá investir na visão que Ele gerou em você. Qual é a visão que Deus deu para Josué? Para José? Jesus era a visão que estava sendo gerada dentro de Maria. E o que Deus fez agora? Deus está enviando os magos para ir até Jesus. Talvez você tenha uma imagem distorcida dos magos entrando no presépio onde Maria deu a luz a Jesus e entregando ouro, incenso e mirra, sim ou não? Só que a Bíblia vai falar que quando eles chegaram até Jesus, Jesus já tinha 2 anos de idade. Então não foi na hora que ele nasceu, foi quando Jesus completou 2 anos. Escute isso aqui. A visão que Deus tem acerca do propósito dele vai ser gerado dentro de um homem e de uma mulher que Deus escolheu, e ele vai prover essa visão. É aqui que você precisa entender sobre finanças. Deus só vai prover, e preste atenção nisso, Deus só irá prover, Deus só irá investir na visão que Ele gerou em você. Será que o sonho que você tem hoje foi Deus que gerou? Foi Deus que colocou aí dentro para ser gerado? Porque se foi Ele, Ele vai prover. Se foi Ele, Ele vai prover. Como Ele está provendo para essa visão chamada Jesus Cristo, que está sendo gerada. Ele está provendo. Então, se você tem um propósito da parte de Deus e Ele te entregou uma visão, Ele vai prover. Fique tranquilo que os camelos, os ouros, a mirra, o incenso está chegando em nome de Jesus. Pastor, mas por que incenso, ouro e mirra? Talvez você, quando fala incenso, você lembra daquele palitinho, né? Saindo a fumacinha. Não é isso aí não. Naquele tempo, o incenso era algo que era um óleo extraído da árvore. E naquele tempo ele era medicinal, ele era usado para cosmético, usava para perfume, usava como curativo, como remédio, como eu já disse, para várias coisas. Então naquele tempo aquilo tinha muito valor, não era qualquer coisa. E se você continuar lendo a história de Jesus no início, os pais deles têm que ir para o Egito, porque Herodes quer matar. Com que dinheiro, com que recurso eles fogem? Com o recurso que Deus enviou, com a provisão que Deus enviou. É aqui que você precisa entender. Mas eu vou provar mais ainda para você, para que você entenda de uma vez por todas como Deus pode destravar suas finanças. Eu quero que você preste atenção numa história aqui, e se você pegar essa história, já vai mudar tudo para você. A Bíblia vai falar de Abraão, que Deus chama Abraão, certo? Deus chama Abraão e Ele coloca uma visão para Abraão. Ele entrega promessas, e a promessa é qual? De que Deus iria fazer Abraão pai de multidões. Mas para isso, Abraão tinha que sair da casa do pai dele, tinha que sair da terra dele, tinha que deixar a parentela dele, para ir para um lugar que Deus iria mostrar. Esse era o propósito. Então escute o que eu vou lhe dizer. Abraão recebe a promessa, vai caminhar até chegar à terra a qual Deus havia falado. A terra que Deus havia falado era Canaã. Só que naquela época Canaã era um lugar amaldiçoado e ninguém queria entrar em Canaã. Você gostaria de entrar num lugar amaldiçoado que nada dá? Então imagina Abraão, quando chegou lá, aqui não é. E é aqui que eu quero que você entenda essa história. Preste atenção. Abraão, ele caminhou por anos, por décadas. Ele juntou até um certo dinheiro.
Mas ele tinha o propósito dele concretizado? Não, porque ele tinha uma promessa. Eu creio que todos vocês que estão aqui, você que está me assistindo, vocês têm uma promessa da parte de Deus. Só que o que você precisa entender, para que a promessa se cumpra e comece a se tornar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, você precisa de algo importante. É aqui que você precisa entender. Deus não tem projetos, Deus não tem propósitos. Deus tem um propósito e Ele pode te entregar sobre o propósito para você servir o propósito dele. Eu vou te explicar isso. Deus tem um propósito na terra e Ele pode te entregar um subpropósito para você servir o propósito. Então abra lá em Gênesis capítulo 14. Você vai entender isso aqui. Glória a Jesus. Gênesis 14, do 18 até o 20. Escute isso. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E a abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Escute isso aqui. Então Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, que Deus iria engrandecer o nome dele, que ele iria se tornar uma bênção e que ele seria pai de multidões. Tudo isso que Deus fala para ele está no futuro, não está dizendo que vai acontecer naquele momento. Então tudo que Deus vai fazer na sua vida, a gente conhece pelo nome de promessa. E para que a promessa se cumpra e eu comece a desfrutar das bênçãos, eu preciso cumprir com a exigência de Deus, porque Deus tem um propósito aqui. Faz sentido, não? E qual que era a exigência de Deus? Qual que era a ordenança de Deus para Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai. Você precisa entender isso, porque Deus tinha algo para realizar na vida de Abraão. Deus queria fazer algo na vida de Abraão. Abraão estava carregando uma visão de Deus. E aqui você vai entender agora sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus nunca vai ser individual, sempre vai ser coletivo. Tudo que Deus quer entregar na sua vida tem a ver com mais pessoas, não tem a ver só com você. Enquanto Abraão estava preocupado em fazer para ele, a promessa não se cumpriu. E é aqui que você vai entender por que ele ficou andando por décadas sem que a promessa se cumpra. Abraão andava como se fosse um nômade, irmão. Sabe o que é isso? Uma pessoa que não tem nada, o que ele tem é aquilo que ele carrega com ele mesmo. Ele não construiu nada, ele não conquistou nada. Tudo que ele tem, ele carrega com ele mesmo, para onde ele vai. Então, ainda que você olhe na Bíblia e vê que Abraão ainda estava conquistando algumas coisas, mas tudo aquilo que ele conquistava não fazia sentido para o propósito de Deus. Por isso a promessa não se cumpria. Escute o que eu vou lhe dizer. Ter promessa não significa estar abençoado. Você pode ter promessa e nunca ser abençoado por Deus. Não confunda promessa com as bênçãos do Senhor. Muitas pessoas se enchem de alegria por saber que Deus entregou uma promessa para ele. Mas o que adianta a promessa se eu não cumprir a ordenança de Deus?
se eu não cumprir o que realmente Deus está dizendo para eu fazer. Sair da terra, sair da parentela, sair da casa do meu pai. Porque Deus tem um propósito. E agora eu quero que você entenda uma coisa aqui. Diante desse texto que nós acabamos de ler, havia alguma coisa que impedia Deus de abençoar Abraão na terra que ele estava? Se Deus é tão poderoso, por que Deus não abençoa aquilo que ele profetizou, aquilo que ele mesmo disse sobre a vida de Abraão, as promessas que ele entregou? Por que Deus não abençoa ele ali mesmo? É aqui que você precisa entender acerca de propósito. Para que o propósito se cumpra na sua vida, Deus não vai abençoar lá do céu. Deus vai usar a mão e a boca de um sacerdote que carrega o propósito. Todo sacerdote de Deus carrega o propósito e a visão de Deus, para que a vontade de Deus se manifeste na terra. É por isso que você precisa entender: Deus não tem propósitos. A única forma de Deus multiplicar, abençoar sua vida financeira, é quando você entra debaixo do propósito que Deus colocou na vida de um sacerdote. É aqui que você precisa entender. Olha o texto que nós acabamos de ler. Se você começar a ler toda a história de Abraão, tu vai ver que Abraão, ele conquistou algumas coisas financeiramente, mas com a força do braço dele, e não era abençoado, porque as coisas não davam certo. Qual era a promessa que Deus disse? Que ele iria ser pai de mundo. Ele não tinha nem um filho. Você pode ver, ele não tinha um filho sequer. Nada estava dando certo. As coisas não fluíam da forma que Deus projetou na vida dele. Mas ao momento em que ele volta para Canaã, porque ele chega em Canaã, Deus se manifesta para ele, mas ele não fica lá. E aqui também tem uma coisa que você precisa pegar. Pastor, qual é o lugar que eu devo ficar? Qual é a igreja que eu devo pertencer? Você deve pertencer na igreja que Deus se manifesta. Você nunca deve estar numa igreja onde Deus não se manifesta. E você precisa entender isso. Deus vai se manifestar aonde tem o propósito dele, aonde tem uma visão que ele colocou na vida de um sacerdote. Todo sacerdote de Deus, você precisa pegar isso. Ele carrega o propósito de Deus aqui na terra. Então você vai começar a observar dentro da Bíblia que Deus levanta alguns homens de Deus para ser profeta de nações. Outros você vai ver que é sobre um território. E é isso que você precisa entender. Deus vai levantar, como já levanta no nosso tempo, homens e mulheres de Deus para cuidar de um bairro. Então, conforme é o tamanho do propósito, também é o tamanho da provisão. Então, se o propósito daquela pessoa é cuidar de um bairro, o nível da provisão vai ser concernente a esse propósito. Agora, se o nível da visão é maior, o recurso da provisão será maior. Deus entregou uma visão para esse ministério. Por isso a provisão é maior. E é aqui que você precisa entender o quanto Deus quer abençoar a sua vida, porque você está debaixo desse propósito, dessa visão. Então Deus vai te dar um subpropósito. Deus vai abrir empresas e colocar na sua mão. Deus vai gerar poder e autoridade sobre a tua vida para você servir esse propósito. Está fazendo sentido ou não? Então, sem propósito, não tem por que Deus prosperar a sua vida. Você precisa estar debaixo do propósito de Deus aqui na terra.
precisa encontrar seu sacerdote, como Abraão teve que encontrar o dele. E é aqui que eu quero que você pegue isso, porque Deus não abençoou Abraão lá de cima. Deus fez com que Abraão saísse da casa do seu pai, daquela terra, porque o único lugar, preste atenção, que tinha um sacerdote do Deus Altíssimo era em Canaã. E por que eu falo que nós ensinamos princípio e não ensinamos a lei? Porque a lei foi entregue no tempo de Moisés. Isso aqui é antes. Dízimo já é falado antes do que a lei, porque dízimo não é uma lei, dízimo é um princípio do reino de Deus. Tu quer que o reino de Deus se mova sobre a tua vida? Você quer que o reino de Deus, que as bênçãos de Deus te alcancem? Pratique princípios. Não seja um religioso, que isso vai te atrapalhar. Então preste atenção nisso aqui. A Bíblia está dizendo que no momento que Abraão ele volta para Canaã, ele está tendo diante de uma guerra. Ele vai diante de uma guerra. Depois você lê lá. Essa guerra que está acontecendo é entre 5 reis contra 4 reis. E Abraão chega. E Deus entrega os despojos desses 9 reis na mão de Abraão em um dia. Em um dia. Abraão vai para resgatar o seu sobrinho e ele sai dali vitorioso. Quando ele está saindo dali, a Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote, ele tem pão e vinho preparado para Abraão. Sabe o que significa isso? Alimento espiritual. Aqui você precisa entender por que muitas pessoas estão frustradas. Porque ele acha que pode se alimentar sendo sacerdote. Ele acha que o simples fato dele estar em casa, dele orar, dele ler a Bíblia, dele assistir um vídeo na Bíblia, na internet, já é o suficiente para ele viver todas as bênçãos de Deus. E não é. Por que não é? Porque o princípio de Deus, o propósito de Deus aqui na terra, está na vida de um homem de Deus, está na vida de um sacerdote. Não é individual, é coletivo. Então Deus levanta um sacerdote na terra para que o propósito dele se manifeste na vida de muitas pessoas. Então preste atenção nisso aqui. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe vinho, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Preste atenção no versículo 19. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Você precisa entender isso. Para as bênçãos de Deus vir sobre a tua vida, o canal que Deus vai usar é o sacerdote. Por quê? Porque é o sacerdote que carrega o propósito de Deus na terra. Então Deus não saiu entregando propósitos individuais para todo mundo, irmão. É aqui que você precisa entender. Por que hoje pastores são tão perseguidos? Porque o inimigo, o diabo, sabe quem é que realmente carrega o propósito. E é aqui que você precisa entender. Sua vida vai começar a ser destravada quando você começar a servir o propósito de Deus aqui na terra. Pastor, como eu sirvo o propósito de Deus aqui na terra? Quando você se submete a uma autoridade de Deus aqui na terra. Quando você se submete a um pastor, a um homem e uma mulher de Deus, aí você se submete ao propósito. Aí as coisas começam a mudar para você. Aí as bênçãos de Deus
vão fluir sobre a tua vida. Às vezes nós temos o costume de dizer que nós estamos indo à igreja para buscar a nossa bênção. Isso é um termo errado, que a Bíblia nunca diz que nós temos que ir atrás da bênção. A Bíblia sempre diz que as bênçãos virão e correrão atrás de nós e nos alcançarão. É elas que têm que se preocupar em vir atrás de mim. Por quê? Porque eu sirvo a um propósito. Quando você entender isso, que o mais importante do que prosperar, do que a sua vida financeira dar certo, é você servir a um propósito, as coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a se destravar. E é por isso que você precisa pegar bem essa aula hoje. Escute o que eu vou lhe dizer. A promessa de Deus na vida de Abraão só começou a ter efeito após o encontro com o sacerdote. Porque o sacerdote abençoou Abraão. Por que Deus não mandou de lá de cima? Porque Deus não abençoa do céu, Ele abençoa na mão e na boca de um sacerdote. Não existe propósito de Deus sem sacerdote. É aqui que você precisa entender. Então não tem como alguém querer fazer a vontade de Deus individualmente, sozinho. É impossível, irmão, você querer servir a Deus em casa, você juntar as suas dores, suas justificativas e ficar lá dentro de casa se vitimizando e achando que Deus vai te abençoar porque Ele está com dó de você. Não vai dar certo. Deus só vai começar a prosperar na sua vida o dia que você estiver debaixo do propósito dele. Deus só vai começar a mandar os recursos. Os magos do Oriente vão começar a chegar até você. Os recursos vão começar a vir. Irmão, as bênçãos vão começar a querer pular dentro da sua rede. Você em casa não está nem pensando nisso. As oportunidades vão vir bater na tua porta. É forte ou não? E você precisa entender isso. Hoje foi o dia do testemunho, né? E teve uns fracos aí que não testemunharam, não. Ficaram com vergonha, ficaram na timidez. Você precisa ser forte. Então hoje teve testemunho no grupo do WhatsApp. E eu ouvi todos. E uns lá chamou a atenção que ele está com tanta bênção, está vindo tanta oportunidade, que ele tem que passar para o outro. Você vê que não é individual? Então quando eu sirvo a um propósito, as bênçãos vêm, irmão. É impossível dar errado quando eu estou debaixo de propósito. Começou esse negócio, né? Esse negócio de dengue, né? Um surto de dengue começou a surgir. E aí viraram para mim e falaram assim: toma cuidado. Eu falei: não, dengue não pega em mim. Como não? Ninguém não pega. É impossível. Por quê? Porque eu sigo um propósito, eu não posso ficar doente. E se eu ficar é só por um momento. Rapidamente ele vai embora. Que é impossível eu ficar doente. E a pessoa achou que eu estava sendo soberbo. Não, eu sigo um propósito. Eu não posso parar. Você está entendendo onde eu quero chegar? Quando você serve um propósito, as bênçãos vão fluir, irmão. A proteção de Deus vai vir. O recurso de Deus vai vir. O favor de Deus vai vir sobre você. Tem coisas que Deus está fazendo favor para você por conta de você servir um propósito. Tem coisas que era para acontecer daqui 10 anos, está acontecendo hoje, por conta do propósito que você está servindo. E você é intenso em servir ao propósito. Você não brinca com isso, você não dorme com isso. Então Deus vai favorecendo você. Quantas pessoas que precisam de recursos? Quantas pessoas precisam da bênção de Deus? E por que não chega nele? É aqui que você precisa entender. Porque eu preciso servir ao propósito de Deus. Sirva ao propósito. Você vai ver sua vida prosperando.
Então você precisa entender que prosperidade para Deus não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com Ele facilitar a sua vida aqui na terra, porque você serve um propósito. E como você sabe que você serve um propósito? Quando você está debaixo de um sacerdote que tem o propósito de Deus, que tem a visão. Por que Deus abriu essa igreja? Por que Deus está entregando os dons? Por que o sobrenatural se manifesta aqui? Para onde nós estamos indo? Aonde queremos chegar? O que queremos alcançar? Quando você escuta uma igreja dizer assim: a visão nossa aqui é ganhar almas para Cristo, isso não é visão. Isso não é visão. Toda a visão de Deus é algo que está sendo gerado dentro de alguém. É isso que eu quero que você pegue hoje aqui. Então escute só. Tudo que Deus irá fazer na terra, primeiro Ele revela aos seus servos. Amós capítulo 3 e o verso 7. Você vai entender que servo é esse. Está fazendo sentido para você? Agora você vai começar a andar certinho sobre as finanças, porque você precisa pegar isso hoje. E olha, isso aqui é só a introdução. Sexta-feira que vem nós vamos fazer de novo esse seminário, e eu vou entrar sobre o princípio do dízimo. Você vai entender agora o que realmente é o dízimo. E eu já vou adiantar para você que está aqui e você que está me assistindo: dízimo não é obrigatório. Se alguém disse para você que você tem que dizimar, mentiu para você. Pastor, se eu não dizimar, eu não vou para o céu? Mentira. Nunca disse isso. O princípio de ir para o céu é: creia no Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração. Esse é o requisito para ser salvo. Não tem a ver com dízimo. Dízimo é outra coisa. E é algo que eu quero que você pegue isso aqui. Então, sexta-feira que vem você não pode perder esse seminário, que eu vou entrar sobre o tema dízimo, e depois eu vou falar sobre primícias, e algo que vai impactar a sua vida. Deixa eu só achar aqui. Tem alguém que já achou, que está mais rápido que eu? Aí eu achei. Amós 3,7. Presta atenção nisso aqui. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos. Deus só vai revelar os segredos dele para quem? Aí você precisa entender que profeta aqui, ele está se referindo aos 5 ministérios, que uma outra hora eu te dou também essa aula sobre o que é os 5 ministérios. Primeira coisa que você precisa aprender é a mesma coisa sobre propósito, sobre visão. Não é algo que eu invento, é algo que Deus me dá. Ministério não é algo que eu quero ter. Eu quero ser pastor e pronto, acabou. Eu vou fazer um curso para pegar o certificado e ser pastor. Eu quero ser evangelista. Eu vou fazer um curso e vou ser evangelista e pegar o certificado. A Bíblia não diz isso. Você precisa ter um chamado. É Jesus que tem que te chamar para o ministério. Não é você que tem que se voluntariar para o ministério. Por isso tem muita gente que Deus nunca chamou para tal coisa. Por isso que nunca foi para frente. Por isso que também não tem visão nenhuma, porque não serve propósito nenhum. Porque Deus não chamou para ser sacerdote. Deus não chamou para ser profeta. E é aí que você tem que começar a entender. Pastor, me dá um conselho de alguém que hoje, nos tempos de hoje, não deveria estar na frente de um trabalho. Pessoas que saíram de igrejas rebeliados, brigados com o seu pastor, não deveria ter abrido igreja. Porque Deus não mandou ele abrir. Porque Deus nunca vai mandar abrir uma igreja debaixo de divisão. Você conhece alguma igreja assim? Brigou lá, bagunçou lá, e agora saiu e abriu igreja para provar que Deus é com ele e não é com quem ficou lá.
Deus não é Deus de divisão. Não existe um reino dividido, irmão. O reino de Deus não pode estar dividido. Esse é um dos fatores de que tem muita igreja aí que Deus nem está lá, porque Deus nunca mandou abrir, porque saiu brigado da igreja que estava, criticou o seu pastor, desonrou o seu pastor e abriu uma outra igreja para provar que Deus está com ele e não está com o pastor dele. E aqui é outra coisa que, se a gente fosse continuar, iria entrar. Para ter a autoridade de Deus, tu precisa se submeter a uma autoridade. Então, pastores que abrem igreja e também não tem pastor, não está servindo a propósito nenhum, não tem visão nenhuma. Ah, quem é o seu pastor? Meu pastor é Deus, meu pastor é Jesus. Está errado. Eu posso te provar isso também. Então você percebe o quanto de erros nós vimos por aí. E é por isso que muitas coisas Deus não pode fazer, porque tem muito princípio quebrado. Então preste atenção. Tudo que Deus vai fazer aqui na terra, primeiro Ele vai revelar para os seus servos, os profetas. Ele está falando dos ministérios, daqueles que foram chamados, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. É sobre esse que ele está falando, porque ele está falando sobre segredo. Segredo você entrega para qualquer um ou só para quem é íntimo, para quem você confia, para quem você chamou para andar junto? Presta atenção. Então não é para qualquer um. Então não seja um aventureiro na obra de Deus, para que você não sofra. Se a provisão não está chegando, significa que Deus não te entregou uma visão. Amém? Deus preparará um sacerdote com propósito e visão. Com isso, Deus coloca um povo para ser guiado pelo sacerdote, para que o povo esteja debaixo da bênção de Deus, através do propósito e visão que Deus entregou para o sacerdote. Percebe agora? Todo o propósito de Deus, ele está na vida de um sacerdote. Então Deus não saiu entregando propósito para todo mundo na terra. É para o sacerdote. E quem entrar debaixo desse propósito que está na vida desse sacerdote vai ser abençoado. Porque agora Deus vai entregar um subpropósito para ele se tornar uma bênção, para ele servir o propósito. É por isso que Deus quer abrir a sua empresa e você ainda não entendeu. É por isso que Deus quer multiplicar a sua vida e você ainda não entendeu. É por isso que Deus está te chamando para ser um profeta, para você servir a esse propósito. É por isso que Deus está te chamando para cuidar de pessoas, para ser pastor, pastora. E ainda que algumas pessoas dizem que não tem na Bíblia pastora, vou te trazer um estudo e provar que tem. É porque você entendeu errado. Tu acha que pastora é alguém que tem que estar na frente de trabalho. Não, pastor é alguém que tem que cuidar de pessoas. Então olha como tanta riqueza que nós estamos tendo aqui, para que você comece a caminhar da forma certa. Escute isso. Deus não dará um propósito ou visão individualista. A Bíblia é coletiva, onde morremos para servir o propósito. Você nunca estará no propósito de Deus sem um sacerdote. 1 Samuel capítulo 13, do 8 ao 14. Glória a Jesus. Está fazendo sentido para você, igreja? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 13, do verso 8 até o 14. Olha só.
E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinará. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se desesperava, dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para os saudar. Então disse Samuel: que fizeste? E disse Saul: porquanto viam que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedes neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou? Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já que tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já não tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Portanto, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Presta atenção nisso aqui, irmão. O que está acontecendo aqui? O povo estava se preparando para ir para uma guerra. Então ele chamava a presença de Deus. Para chamar a presença de Deus, para invocar a presença do Senhor, precisa do quê? Precisa do quê? Diga: holocausto. Quem apresenta holocausto a Deus? Diga: sacerdote. Porém, Samuel, ele tarda no dia que ele disse que iria. E aí Saul é o quê? Saul é rei. Saul é rei e sacerdote? Saul é só rei. Como ele vê que o povo está agitado, porque Samuel não chega, e aí como eles vão sem Deus, então Saul toma a frente e ele oferece o sacrifício. Naquele momento, naquele dia, Deus iria entregar de forma perpétua o reino de Israel para toda a descendência de Saul. O reino nunca iria se apartar da família de Saul. Pensa não? Pensa. Ou seja, todos que viriam depois de Saul iriam reinar o trono. Deus iria decretar isso naquele dia. Só que olha o que Saul fez. Ele foi lá e tomou a frente do sacerdote. É aqui que você precisa entender. Por que ele faz isso? Porque ele está interessado em vencer a batalha. Ele está preocupado com ele. Ele está preocupado com o triunfo. Como ele toma a frente de algo que Deus não ordenou para ele fazer, naquele mesmo dia, Deus rejeita ele e tira ele do trono. E o próprio Samuel diz para ele: Deus vai escolher outro segundo o coração dele. Você não vai mais reinar. A partir de hoje Deus tira. Para pensar, irmão. O que é alguém sem um sacerdote? Sabe por que tem muitas pessoas que carregam muita promessa, mas nunca viu uma promessa sequer se cumprir? Porque ele não quer se submeter a sacerdote. Porque ele chega na igreja, é ele que quer comandar como que a igreja tem que ser. E é por isso que começa a dar errado. É por isso que a vida dele não flui.
ele está cheio de promessa, está carregado de promessa. Ele carrega uma promessa maravilhosa da parte de Deus, mas ele nunca vê as coisas se cumprirem. A vida dele não flui, ele sente que tem algo da parte de Deus que vai acontecer, mas nunca acontece. Por quê? Porque ele não se submete à autoridade. Saul, por não se submeter a Samuel, a passar por cima do sacerdote, ele perde o reino. E toda a descendência dele perde também. É muito sério o que eu vou te dizer aqui. Cuidado com as suas atitudes, porque pode referir, pode espirrar na sua descendência. Posso ser sincero? Pode não, vai espirrar. Vai refletir na tua descendência. Tudo que você é hoje, tudo que você faz hoje, está caindo sobre a tua próxima geração. Então faça o certo. Quando eu digo que servir a Deus não tem a ver com sentimento, tem a ver com posicionamento, é sobre isso. Quando você deixa o sentimento tomar a frente, você sai do propósito. Porque se Saul permanecesse dentro do propósito, acerca do que Deus havia determinado, ele esperaria quem? Samuel. Ele não iria fazer nada sem antes que o Samuel chegasse. Irmão, escute o que eu vou dizer, isso é muito sério. Não faça nada sem que o seu sacerdote te abençoe. Nada. Você precisa aprender a ser dependente do propósito. E quem carrega o propósito? O sacerdote. Seja dependente disso, se você quer realmente viver as bênçãos do Senhor. O último versículo, 1 Samuel 15, (23). Você vai entender isso aqui agora. E é algo que você precisa tomar posse hoje. Porque se você entender essa primeira aula, enquanto você estiver dormindo, Deus vai estar mandando provisão para você. Se você crê mesmo, você pode acordar amanhã e abrir a sua conta bancária e ela vai estar diferente, vai estar prosperando. Pessoas que estão te devendo a tempo vão te ligar para poder te pagar. Só que você precisa entender o propósito. Qual é o propósito? Não tem a ver só com você. É isso que você precisa entender. 1 Samuel 15, 23 e o 30. É pesado esse versículo. Escute isso aqui. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quem está falando? Está falando para quem? Para Saul. O que Saul fez lá, Deus está dizendo assim, ó, o que você fez foi rebelião, e rebelião é um pecado de feitiçaria. Tem muita gente que está cometendo feitiçaria dentro da igreja, porque rebeleia contra o sacerdote. E todo aquele que está rebeliando contra o sacerdote, está rebeliando contra o propósito que Deus entregou na vida do sacerdote. Então, para você entender, todos aqueles que cometem rebelião, é por isso que está na miséria. Tem pessoa que você conhece que está na miséria. Pastor, como é isso? Ele está de igreja em igreja. Toda igreja que ele passa não presta. Ele arruma confusão, o pastor não vale nada, e ele está de igreja em igreja, pulando, e ele não tem a humildade de olhar e dizer: quem está errado sou eu. Conhece gente assim? Por isso você está numa igreja para pertencer, nunca vai embora daqui, só quando Jesus nos levar. É isso que você precisa entender. Toda igreja
igreja não presta, irmão. Só ele que presta. Tem alguma coisa errada. O cara já rodou toda a igreja da cidade toda. E ele já chega falando mal do antigo pastor dele, do pastor anterior, que lá ele foi machucado, ele foi ofendido, que o pastor não visitava, que o pastor isso e aquilo, que o pastor dava mais atenção para aqueles que dizimavam. Conhece gente assim? Satanás. É isso que você precisa entender. Aí é a Bíblia que está dizendo que o pecado de rebelião é feitiçaria. Tem muito feiticeiro na igreja, irmão. Mas no nome de Jesus nós vamos expulsar todos. Aqui não fica. Agora você está entendendo que quando eu falo assim, ó, esse aí eu pago até Uber para ir embora. Que é rebelde. Está cometendo rebelião. Está fazendo sentido para você? Por que Saul foi rejeitado? Porque ele cometeu rebelião. Ele quebrou o propósito. Ele quis ele fazer. Sabe? Isso acontece muito dentro de igreja. Ah, para mim o pastor está fazendo errado. Irmão, você não precisa entender, você precisa crer. Então, a partir do momento que você entende que é ali o lugar, foi ali que Deus me trouxe, ali tem um homem de Deus, ali tem um propósito, ali tem uma visão, irmão, anda debaixo disso. Deus levantou Moisés, sim ou não? O que fez o povo perecer no deserto? Começou a murmuração. Contra quem? Contra o líder. Quem que carrega o propósito? O líder, Moisés. Está na Bíblia, irmão. Sempre você olhar para um líder, você vai ver na Bíblia ele carregando um propósito de Deus. Todo pastor que é chamado por Deus, ele não faz por ele. Não tem a ver com ele. Quantos pastores de verdade, sérios, que amam a obra de Deus, que você conhece, que renunciou tudo para servir aqui, para servir o altar, abandonou tudo. Às vezes era um grande empresário aí fora, estava bem sucedido, abandonou tudo, largou tudo, deixou tudo para servir o altar. Aí você vai falar que ele é louco? Não, ele tem uma visão dentro dele que é maior do que qualquer coisa que ele pode conquistar lá fora. Aí você já começa a entender. Não, se não é Deus mesmo mostrando para ele, não tem como, porque não ia abandonar tanta coisa assim, não ia deixar tanta coisa. É aqui que você precisa pegar. Então, se você entender a primeira aula sobre finanças, que para Deus prosperar a sua vida, eu preciso de um propósito. E o propósito não está lançado em cada pessoa. O propósito de Deus está na vida de um sacerdote. E quando você entra debaixo desse sacerdote, você está debaixo dele, porque ele carrega um propósito. Aí você vai ser abençoado. Aí tem pessoas que falam assim, mas se eu sair? Se você sair, você fica sem bênção, e o sacerdote continua com o propósito, e Deus enviando camelos, e Deus enviando recursos, e ele vai cumprir, se for fiel, vai cumprir o propósito de Deus aqui na terra. É você que vai ficar sem a bênção. Então quer ser abençoado enquanto Jesus não vem? Quer viver o reino de Deus aqui na terra, de verdade? Sirva ao propósito. Sirva ao propósito. Para você que está me assistindo, sirva o propósito. Só dá para servir o propósito quando eu me encontro com o meu sacerdote. Eu tenho certeza que essa aula está mudando a sua vida e o seu pensamento. E eu quero que você continue. Sexta-feira que vem nós vamos estar aqui novamente, transmitindo novamente. Eu vou deixar salva essa aula para que a gente possa alcançar mais pessoas. E eu já quero pedir para você e todos que estão aqui, depois vai lá, compartilha essa transmissão, manda para todas as pessoas, porque eu tenho certeza que vai mexer com muita gente isso aqui. E sexta-feira que vem, o tema da aula vai ser sobre dízimo. Você vai aprender sobre o dízimo como você nunca aprendeu. Vai ouvir coisas que você nunca ouviu. Isso também vai destravar a sua vida. Quero orar por você agora.
Quero orar por todos que aqui estão declarando a bênção do Senhor. Escute o que eu vou lhe dizer. Para você que já está debaixo desse propósito, eu quero declarar uma bênção sobre a tua vida. Que agora, que seja concedido o desejo do seu coração, a partir de agora. Então aquilo que você tem desejo, aquilo que você está desejando, pedindo ao Senhor, vai acontecer, em nome de Jesus. Você crê assim? Então diga: obrigado, Jesus. Obrigado. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro agora que seja concedido o desejo do coração de todos aqueles que, Pai, servem a este propósito. Quebra todo impedimento. Que, Pai querido e Deus poderoso, que a provisão comece a alcançar a vida dos teus filhos agora. Que os recursos, Pai querido e Senhor, sobrenaturais, comecem a se manifestar. Eu profetizo riquezas, Pai querido e Senhor, sobrenaturais na vida dos teus filhos. Que haja, Pai querido e Senhor, a multiplicação, a frutificação, que comece a encher, que a terra comece a se sujeitar, e que haja o domínio, Senhor. Que o sobrenatural se manifeste agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus Cristo?